pessoal. Então, vamos começar com a leitura do nosso edital de convocação para a Assembleia. Assembleia Geral Extraordinária, edital de convocação. O Sindicato dos Trabalhadores na captação, purificação, tratamento e distribuição de água, captação, tratamento de serviços de esgoto e meio ambiente de Cascavel e regiões oeste e sudoeste do Paraná, SAEMAC, nos termos do artigo 21, inciso 10 do Estatuto da entidade, convoca todas as trabalhadoras e trabalhadores da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, que desenvolvem suas atividades como telefonistas, lotadas nas gerências de Toledo, Curitiba e Foz, que sejam representadas pelo SAEMAC a participarem da sessão da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada por meio da plataforma eletrônica conforme previsão estatutária, na data, horário, local, conforme quadro abaixo. Ordem do dia. Apreciação e deliberação sobre a proposta apresentada pela Sanepar ou SAEMAC referente à extinção da função de telefonista na Sanepar e mudança do contrato de trabalho desses trabalhadores para a função de agente de suporte administrativo. 2. Plano de demissão incentivada. 3. Autorização para o SAEMAC corrigir e adaptar a minuta do referido ACT. 4. Autorização para o SAEMAC negociar diretamente com a Sanepar ou por intermediação do Ministério do Trabalho ou do Ministério Público do Trabalho, bem como propor dissídio coletivo de trabalho junto ao Tribunal Regional da 9ª Região. 5. A Assembleia será realizada de forma virtual no formato síncrono, com acesso pelo link em que a gente acessou, com início às 10 horas do dia 15 de maio de 2023. O voto eletrônico será exercido mediante o acesso ao link https://assembleias.saemac.com.br em conformidade com o Estatuto do SAEMAC. Os trabalhadores não filiados à entidade sindical e que laboram na função de telefonista devem atualizar seu cadastro junto ao SAEMAC até o dia 12/5/2023, a fim de possibilitar a participação no processo de votação. 8. Assuntos gerais. Então, pessoal, quanto a esse item 7, a gente pede para que os trabalhadores que não sejam sócios da entidade sindical, os sócios, a gente tem todos os dados já na nossa base de dados. Então, a gente consegue jogar esses dados dentro da plataforma de votação. E os trabalhadores que não são sócios precisam, foi disponibilizado, né, por e-mail para fazer o cadastro para que a gente consiga jogar os seus dados dentro da plataforma para que consigam, assim, acessar a plataforma e fazer a votação. Porque quando a gente faz a assembleia online, a gente tem ela em 2 etapas. A primeira etapa é a assembleia em si, é o que a gente já está fazendo aqui, discutindo sobre a proposta. E a outra etapa é a votação, em que vocês entram no link e lá vocês expressam a sua vontade dentro da proposta. Então, as votações serão pelo sistema eletrônico, esse que eu já falei, e iniciam dia 15/5/2023, às 10h30, e termina ainda hoje, às 17 horas. Então, todas terão, né, as que efetivaram o seu cadastro, né, e as que são filiadas ao sindicato, terão possibilidade de expressar seu voto dentro da plataforma. Então, pessoal, o que acontece? Já faz aí uns quase 90 dias em que... Alguma dúvida quanto ao edital? Não. Tá. Então, já faz aí uns 90 dias que a comissão negocial procurou o SAEMAC referente à condição das telefonistas dentro da empresa. A primeira reunião, ela foi a seguinte, dizendo que a companhia vai extinguir o cargo de telefonista e iria ter uma modificação do contrato de trabalho de cada uma das trabalhadoras. Ou seja, a gente teve aí umas 3 ou 4 reuniões com a comissão negocial, porque a gente não concorda quando
a proposta vem da seguinte forma. Hoje vocês trabalham 6 horas por dia, né, na condição de telefonistas. O que a empresa quer é colocar vocês em outro cargo, 8 horas por dia, mas sem indenização, ou seja, sem remuneração a mais dessas 2 horas em que vocês irão trabalhar. Então, a gente tentou, de diversas formas, argumentar, mas assim, pessoal, a comissão negocial ela foi clara no começo, né, dizendo que a não aceitação, e a gente até se negou a levar essa proposta no começo para deliberar, justamente porque a gente não aceitou da forma que ela foi imposta. A gente discutiu vários dias referente a essa situação, e uma das formas que a gente tentou avançar dentro desse cenário, porque teve telefonistas que nos procuraram e gostariam de ir para o teletrabalho, para o home office, foi da seguinte forma, que se você fosse, né, para outra área administrativa, a empresa te desse a garantia do home office, caso queira. Mas o que acontece? A proposta ela vem na seguinte forma, que você tem o direito a ir para o home office, mas você não tem a garantia de ficar no home office. E para isso não ajuda muita coisa, porque veja, pessoal, hoje vocês estão trabalhando numa área e aí muda o teu contrato de trabalho e vocês vão para o home office, né? Mais 15, 20, 30 dias depois, a empresa pode te chamar novamente para dentro da empresa. E a diretoria não deu essa segurança, não deu essa segurança. Você pode solicitar o teletrabalho, mas ele vai ficar vinculado como todos os outros trabalhadores já estão vinculados dentro do contrato de trabalho. Então, o que a gente conseguiu avançar dentro desse cenário seria a instituição de um PDI, que seria o Programa de Demissão Incentivada, né, com todas o incentivo financeiro que os trabalhadores que aderiram ao PAI têm. Então, a proposta que ela vem hoje para a gente deliberar nós vamos votar se a gente aceita ou não aceita a proposta estipulada pela empresa, né? Essa vai ser a votação. Mas a proposta em si, eu acredito que vocês já tomaram por nota, já tomaram por conhecimento, é que a empresa, ela dá a possibilidade de vocês escolherem entre o PDI, né, o Programa de Demissão Incentivada, nos 75% ou nos 65%, ou então a manutenção do teu contrato de trabalho, desde que ajustado à condição para agente de suporte administrativo passando a trabalhar de 6 horas agora para 8 horas. Essa é a proposta que veio para a gente deliberar referente à empresa. Doutor Maico, você levantou a mão, alguma consideração? Oi, Rodrigo, bom dia, pessoal. Na semana passada recebi uma ligação, eu não sei se foi da Ângela ou quem me ligou, não me recordo agora. E aí uma questão interessante, porque assim, na votação, Rodrigo, como a gente vai conduzir? Pode ser que tenham pessoas que queiram manter a jornada de 8 horas e tem aqueles que optem por se desligar da empresa e receber o PDI que foi aberto essa exceção por parte da empresa de uma rescisão indenizatória. Então, o resultado disso, Rodrigo, vamos supor aqui que dê a maioria pelo PDI, mas tenham trabalhadoras que não queiram, né? A gente consegue conduzir isso com a empresa? Eu acho que é uma dúvida meio geral aqui, né? Porque não ficou muito claro no ofício, né? Desculpa. Então, pessoal, a gente pode. Só que isso foi debate na nossa primeira reunião e eu até falei para a comissão, eu falei assim, não, vocês podem falar isso para mim, mas eu quero que vocês escrevam isso. Porque na primeira conversa que a gente teve com a comissão e eles trouxeram essa proposta, eu falei assim, não, eu me recuso a levar para a Assembleia e deliberar, justamente porque essa proposta não condiz do que a gente defende ou a gente aceita. Só que a empresa, ela trouxe a proposta e ela colocou a intenção, caso a proposta não seja aceitada, da possibilidade de demissão.
da possibilidade de demissão. E aí, quando a empresa traz uma proposta dessa, eu não posso deixar de vir e discutir com vocês. Porque, assim, a Assembleia, ela é unânime. Então, assim, a decisão da maioria é a que prevalece. Todas as outras assembleias que a gente conduziu, independente do número de participantes, um exemplo, a nossa última assembleia que a gente teve, que foi referente ao nosso acordo coletivo. A gente teve mais de 2.000 trabalhadores participando da Assembleia, e a gente teve uma diferença de pouco mais de 50 votos, mas a maioria prevaleceu. Então, os trabalhadores que não queriam a proposta tiveram que se submeter a ela. Aí, o que vai acontecer? Se essa proposta passar, a empresa, consequentemente, ela vai vir, né, com o documento solicitando para que cada uma de vocês optem pela mudança da jornada de trabalho ou pela adesão ao programa de demissão incentivada. Então, assim, a única forma que a gente tem de contra-argumentar, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta que eu e o Dr. Maicon, a gente já conversou sobre isso, mas eu queria pedir para o Dr. Maicon para ele falar sobre isso, que talvez seja a dúvida de vocês. Vamos pensar o seguinte, gente, e eu não estou aqui para incentivar vocês a votar sim ou votar não. Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas para que a gente consiga votar de forma tranquila e consciente. Dr. Maicon, se essa proposta da empresa ela for rejeitada, a empresa pode demitir, porque ela já falou, até vou achar aqui onde ela fala, que a proposta não sendo aceita... Só um pouquinho. Aqui, ó. Informamos que a não aceitação pela alteração da jornada de trabalho ou pela adesão ao desligamento incentivado, não restará outra opção senão a rescisão de contrato de trabalho sem justa causa. Dr. Maicon, eu queria que o doutor comentasse com nós. A empresa realmente pode demitir os trabalhadores, mesmo a gente sendo concursado? Então, pessoal, assim, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, porque que a empresa ela necessita de uma tramitação? Ela extinguiu a função de uma tramitação perante a entidade sindical, pois ela extinguiu a função da telefonista. E agora ela quer alterar a jornada de trabalho. A alteração de jornada de trabalho, ela precisa da anuência sindical, ela precisa ter uma tramitação da anuência sindical. Por quê? Vai aumentar a jornada de trabalho. Essas horas, que no caso seriam 2 horas a mais, elas poderiam ser reclamadas na Justiça do Trabalho como horas extras, porque mudou o contrato à realidade de trabalho. Então, esse é um ponto, tá? Então, por isso a empresa necessita, né, de uma tramitação perante uma assembleia, porque ela quer eliminar esse passivo trabalhista, tá? Esse é um ponto. Agora, a empresa, Rodrigo, ela pode demitir sem justa causa. Na verdade, não é sem justa causa. Tem uma discussão no STF, mas formou uma maioria, tá? E o TST já vem julgando dessa forma, onde as empresas de economia mista, elas necessitam apenas de um motivo, não precisa ser um motivo plausível. Por quê? A administração pública, ela tem que motivar os seus atos, certo? Então, quando ela demite e paga a indenização, que é a multa do FGTS, as verbas rescisórias, e ela tendo uma justificativa, que é a extinção do cargo, ela pode demitir o funcionário. Não existe uma estabilidade para o trabalhador da empresa de economia mista. Essa discussão está no STF, só que formou uma maioria, ela não concluiu ainda, mas o TST já está aplicando, o TRT aqui do nosso Paraná já está aplicando, né, o entendimento que tem maioria no STF, que é justamente a possibilidade de demissão sem justa causa para o trabalhador seletista das empresas de economia mista, ressalvados aqueles que são estatutários, estão no regime estatutário, que tem um tratamento diferenciado. Digo isso porque, Rodrigo, porque a gente teve vários casos dentro da própria Sanepar, que a gente tentou a reintegração, e o TRT do Paraná, ele já expôs esse entendimento em várias decisões que a gente teve aí.
no tribunal. A empresa, ela esperou, né? Ela teve essas tramitações, ela esperou não só aqui na nossa base territorial, mas Maringá, Londrina também tiveram outros processos de trabalhadores que foram demitidos. E aí, depois que ela teve, né, a consolidação desse entendimento na justiça, ela vem praticando isso dentro dos seus quadros funcionais, tá bom? Então, só para fazer uma complementação de como que a gente vê toda essa condição. No começo, quando essa proposta ela veio e isso foi colocado em mesa, a gente falou o seguinte, que a gente não iria trazer para a Assembleia e que se a empresa quisesse mudar, ela que fizesse de forma voluntária, ela que fizesse de forma unilateral, porque aí a gente tem a possibilidade de fazer essa discussão. Então, como o Dr. Mike falou, se a entidade sindical anuir esta proposta, a gente não tem mais como fazer o questionamento dessas 2 horas. Não existe esta possibilidade. E é por isso que a empresa vem com essa proposta, justamente colocando, inclusive, a condição de extinção, de rescisão no contrato de trabalho. Nós, como entidade sindical, a gente vai até o limite que nos possibilita. Agora, quando a empresa ela tem um trunfo, tipo, é um trunfo desse, né? É uma barganha, que ela pode fazer a demissão sem justa causa e a gente não tem a condição de fazer uma demanda judicial que possa reestabelecer o contrato de trabalho, seria totalmente diferente a nossa condução aqui se a empresa ela falasse o seguinte: olha, se o sindicato não levar para a Assembleia, nós vamos demitir as 5 funcionários. Agora, se a gente tivesse uma jurisprudência que nos amparasse para uma demanda em que fizesse com que vocês voltassem para o cargo, a gente teria uma contra-argumentação muito forte, né? Mas a gente não tem justamente por esse entendimento do STF. Por isso que a gente traz para discutir, porque a gente também não quer tomar qualquer tipo de decisão que traga prejuízo ou não para o trabalhador sem que ele tenha ciência, conhecimento e participe. A gente faz toda a discussão até onde a gente consegue e aí a gente vem para a mesa aqui. Claro, assim, a proposta foi rejeitada? Foi. Nós vamos formular isso para a empresa e a gente vai tentar voltar a discutir de uma outra forma. Confesso para vocês que a gente já fez aí 3, 4, 5 reuniões, alguns telefonemas a gente trocou, e essa aqui foi a proposta em que a empresa formalizou. Alguma dúvida referente à proposta, edital, as considerações? Nada. A Maria, que a gente não vê ela aqui mexendo a cabeça, que não. É assim, eu estou ouvindo, prestando atenção com o coração gelado já, né? Porque a gente está vendo a tônica, né? Mas assim, para mim, não sei se eu estou meio confusa, mas não ficou claro. Digamos que a Assembleia vote por não aceitar a proposta. E que nem você falou, a Sanepar pode, no caso, demitir. Mas não teria como uma parte, então, por exemplo, aceitar. Não é possível, né? Não é possível, porque o encaminhamento ele se dá através da Assembleia. Entendi. Então, da Assembleia. Então, assim, a entidade sindical ela não pode anuir, né, essa proposta se ela não for aceita em Assembleia. Então, eu só posso assinar o acordo caso vocês aceitem. Se vocês não aceitar, o que a gente vai fazer é uma ata informando a empresa que essa proposta foi rejeitada pelos trabalhadores. E também, Rodrigo, ela não quer dizer que ela vai demitir todo mundo. Não. Ela pode demitir um ou outro, entendeu? Ela só disse que tomará dentro da conveniência dela, do poder diretivo dela. Então, ela pode ser que ela demita um apenas, 2. Então, assim, essa é a situação. Nenhuma? Pode. Não, nenhuma, né? Porque a empresa, ela só está tomando, se não fosse esse passivo trabalhista dessas 2 horas, ela simplesmente ia chamar para um aditivo no contrato de trabalho, por meio de uma QL, mas tem esse passivo. Então, ela não quer fazer essa alteração, e, na verdade, ela tem que fazer essa alteração por meio de uma assembleia, porque está alterando. Vocês passaram aí anos e anos trabalhando 6 horas,
Então, vocês vão mudar o contrato, a realidade de vocês. A questão do banco de horas, nós tentamos negociar. É algo que não foi descartado pela empresa ainda, só que ela não consegue garantir isso, entende? Ela não consegue firmar aí que vai ficar 1 ano, 2 anos, porque ela não consegue Banco firmar de horas isso. não, o teletrabalho, né, doutor? É teletrabalho, não é banco de horas, teletrabalho. Então, ficou uma coisa assim, a empresa preferiu tomar esse caminho, e aí ela colocou no papel isso. Aí, a partir do momento que ela coloca isso no papel, a gente tem que levar. Se for rejeitada, a gente vai tentar negociar de uma outra forma, tá? Mas, assim, isso impede que a empresa demita? Não, isso que tem que ficar bem claro. Podemos entrar com uma ação judicial e tentar discutir, porque ainda tem lá ministros que votaram no STF, no sentido de que há necessidade de uma justificação plausível para a demissão? Posso, mas são teses jurídicas, que não tem como garantir o resultado dessa ação, né? Tem que ficar claro isso também. Então, assim, tem ministro que votou, o próprio Fachin, votou a favor de que a administração pública ela tem que motivar a demissão, tem que passar por procedimento. Só que é voto praticamente vencido. Mas eu tenho tese ainda, tá? Posso discutir? Posso, mas você vai levar isso numa discussão judicial, aí que são terceiros, no caso o juiz, o desembargador, que vai definir o teu destino, né? Tem que ficar claro isso. E aí, pessoal, daí eu já passo a palavra aqui para a Maria, que ela levantou a mão. Nunca aconteceu, sabe, em qualquer outro tipo de negociação. Vamos pensar os pais e os PDVs que a gente teve, a gente levou para a Assembleia, discutiu com o trabalhador. Nunca houve uma informação dentro da proposta falando em rescisão do contrato de trabalho, caso não aprovada a proposta. Essa foi a primeira vez que a empresa fez isso. E eu quero crer que isso aqui é coisa deixada, é herança da nossa ex-diretora administrativa. Quero crer que seja isso, sabe? Mas, enfim, é a proposta que foi formalizada, como o doutor Maico falou, a gente não tem como deliberar isso sozinho. Se a gente tivesse uma segurança que a gente conseguiria restabelecer o contrato de trabalho caso a empresa venha demitir todo mundo, a gente teria tratado de forma diferente. Talvez a gente não estaria discutindo aqui hoje, a gente estaria ainda enfrentando essa discussão em mesa, mas quando se coloca isso no papel e a possibilidade ela existe, não tem como a gente não trazer e discutir com vocês, pessoal. Maria, quer fazer uso da palavra? Sim, eu vou comentar um detalhe, porque assim, eu não sei se vocês não têm noção de um caso específico aqui de Foz, eu acho que tinha Ponta Grossa também. Nós aqui já fazemos 7 horas e 13 minutos. Então, nós acabamos trabalhando daí com 1 hora de intervalo, 1 hora de almoço. Por quê? Porque, assim, quando nós assumimos o concurso, eu trabalhava nos sábados, eu tinha que vir aqui trabalhar nos sábados, né? E daí, depois, a Andressa entrou para trabalhar, e a Andressa era sabatista, ela é sabatista, no caso. Aí, nossa, teve toda uma questão ali para ela conseguir assumir, conseguir ficar, então ela fez um termo aditivo, para ela trabalhar de segunda a sexta, pagando horas. Então, nós aqui temos esse caso, e daí eu, depois de um tempo, também cansei de ficar vindo aqui nos sábados à toa, era muito, né, deprimente até ficar aí sozinha no sábado, numa empresa que não vinha ninguém. Então, eu aceitei também assinar o termo para pagar horas. Então, assim, aqui em Foz, nós tínhamos isso. Então, nós aqui já fazemos 36 horas por semana. Né, nós até na época entramos, porque quem era telefonista comigo aqui a princípio era a Noeli. Aí não lembro se a Andressa entrou também no processo, mas assim, eu como telefonista aqui entrei com o processo pedindo isonomia, porque as telefonistas do restante do Paraná faziam 6 horas por dia, 30 horas por semana. Então eu lembro que era Foz do Iguaçu e eu acho que Ponta Grossa. As duas únicas gerências do Paraná inteiro que faziam a gente vir no sábado trabalhar, ou pagar horas. Então eu estou citando isso por quê? Porque vocês estão falando ali a diferença de 6 horas, então nós aqui já fazemos 7 horas e 13 minutos por dia, tá? Tem essa questão aí. Então, até nós entramos com o processo, não sei se o Dr. Michael deve lembrar ou deve ter acesso a ele. E, por algum motivo, eu não lembro, ali, você acha que foi entrado com pedido de hora extra também, não sei o que foi, mas foi negado.
essa isonomia para a gente, né? Então, nós aqui já fazemos essas 7 horas e alguma coisa, tá? Só para deixar, né? Tem isso. O processo, se não me engano, é um processo meio antigo, né, Sim, Rodrigo? bem antigo. Foi logo que eu entrei, eu já entrei com isso porque era errado. O nosso edital de concurso dizia que nós seríamos telefonistas a serviço da gerência. A Uhum, gerência aqui em Foz não trabalhava no sábado. Foi uma questão de entendimento aqui, que não houve assim, entende? uhum, Então, até quando a Andressa entrou também, ela prestou um concurso porque ela sabia que a gerência trabalhava de segunda a sexta. Só que dela teve um susto, ela teve que fazer, né, o termo para poder ficar com o emprego. E a gente, aí, tipo assim, ou trabalhava no sábado ou assinava o termo, né? uhum. Então a gente já faz isso. Compartilhou o quê, doutor Michael? Não, é só uma notícia do último entendimento da, da Justiça do Trabalho sobre essa questão da demissão, né? Caso alguém tenha curiosidade de acompanhar isso que eu acabei de falar, né? Eu compartilhei um link aqui de um artigo que foi disponibilizado na SEDEP, e aí, para vocês terem uma ideia de qual que é o pensamento do TST, da 2, esse entendimento do TST, tá? Mas nós temos essa discussão em aberto no STF, tá? Agora, quando vai finalizar esse julgamento, eu não sei. Não tem pauta marcada, não tem nada. Então, assim, a gente tem que, numa situação dessa, claro, se a empresa vem e demite, a gente tem que judicializar, tem que questionar. Então, a gente tem um caminho para percorrer para tentar, né, a desconstituição dessa demissão. Então, assim, pessoal, o que eu posso trazer para vocês e tranquilizá-las é que qualquer decisão em que vocês tomem, a entidade sindical está junto com vocês, né? Então, se é para homologar o acordo, nós vamos homologar o acordo. Se não é para homologar, a gente não vai homologar e a gente volta a discutir com a empresa. Se a empresa tomar qualquer tipo de atitude um pouco mais dura, um pouco mais severa, a entidade sindical vai judicializar, vai tentar reentregar, vai discutir, só que eu também não posso deixar de trazer os riscos para vocês, né? Trazer os riscos, informar a nossa jornada. Vamos pensar assim, não, a empresa não aprovou, vai demitir todo mundo. Demitiu todo mundo, a gente vai ingressar com a demanda. Mesmo que a gente tenha uma condição favorável de reintegração, isso também tem um tempo, né? Não vai ser. Aí eu não sei se de repente a gente pode pedir uma liminar, tal, mas a liminar também pode ser negada. A gente vai pedir o retroativo, claro, vai pedir o retroativo, mas assim, é todos os milindres de uma ação judicial. Então, uma ação judicial hoje, a gente não pode, não tem como garantir. A gente nunca tem 100% de uma ação judicial. É por isso da nossa intenção de trazer, discutir, tirar todas as dúvidas, justamente para que ninguém fique com dúvida referente a essa situação. Mais uma coisa, eu garanto, independente de ganhar ou de perder, a entidade sindical, até o último momento, estará junto e representando vocês dentro deste processo. Mais alguma dúvida, alguma sugestão, alguma colocação? Eu posso falar um minutinho? Pode, claro. Tá. Só para tirar, então, essas dúvidas, assim, de jornada de trabalho, eu nem sabia. As telefonistas de Curitiba, então, sempre trabalharam 30 horas semanais? Desde o começo? Sim. Sim. Isso já é um passivo para nós de Foz do Iguaçu, doutor Maicon? Alguma coisa? Então, assim, na questão da hora, fica difícil, porque não é a mesma localidade para falar em equiparação. Porque os contratos, por mais que seja a mesma função, dentro do poder diretivo, ela pode diminuir ou alterar essa hora. Ela não é obrigado a estender isso para os demais. Por exemplo, a gente tem escala 6x4, lá no CCO, por exemplo. E isso não é aplicado em todo o âmbito da Sanepar. Tem locais que faz escala 4x2. Então, dentro do poder diretivo dela, ela pode fazer isso, entendeu? Então, ela não precisa ter um... Agora, daria para questionar por conta do princípio da isonomia,
Então, o que, que a gente pode pedir? Enquadramento no mesmo regime, não diferenças salariais, entendeu? Aí, por Mas uma... Oi. não vai ter como colocar no mesmo regime, porque agora eles querem que a gente trabalhe 8 horas, né? Mas só que é o seguinte, o que, que eu posso dizer? Numa ação judicial dessa, poderia enquadrar, mas aí eu estou com uma situação que é a ameaça de demissão. É uma coisa nova que está acontecendo na Sanepar. Ela não tinha, ela não praticava isso. Então, eu tinha a possibilidade de não aceitar acordo mais, e daí judicializar e ver o que dá. Então, ela vem com essa nova faceta agora. Então, a gente estava numa situação um pouco mais tranquila. E realmente ela colocou no papel isso. Mas isso, como o Rodrigo falou, vem de uma leitura de uma diretora que não faz parte mais dos quadros. Pode ser que esse novo diretor não siga nesse caminho. Então, o que, que acontece? É uma política diferente da empresa. Entende? Então, assim, a gente já fez ação assim. Vamos pegar o exemplo da própria greve que a gente teve na 4x2, né, Rodrigo? Sim. Alteraram, a gente fez greve, a gente entrou com a ação e conseguimos formar um acordo. Então, assim, a gente tem que jogar ali, porque eu posso fazer essa ação? Posso, porque eu posso entrar com um pedido de isonomia, baseado naquilo que era praticado. Agora, o que a empresa está se fazendo? Ela está colocando a pressão em cima do trabalhador para ele aceitar. Isso é uma pressão, está claro isso aqui. É uma pressão, ninguém está escondendo isso de vocês aqui. É uma pressão, porque a partir do momento que ameaça com a demissão, né, Rodrigo? Isso é uma pressão. É a mesma coisa quando a gente vai para uma mobilização. A Sanepar vai descontar dia, ela pode demitir, não pode, sabe? Então, assim, é a onda que gira justamente para que... o que a empresa precisa? Ela não tem intenção em demitir nenhuma de vocês, mas ela quer que vocês se submetam às 8 horas, né? Isso aqui não é uma ameaça, não é uma ameaça, mas a gente pode subentender como uma ameaça, sabe? Porque ela colocou no papel. E aí, assim, e até fui eu que falei assim, não, vocês têm que colocar isso no papel, porque vocês vêm falar para a entidade sindical que vocês vão demitir o trabalhador e a gente só trazer essa informação, não tem o mesmo peso de vocês colocarem isso no papel. Aí, vamos pensar assim, tá, e se a gente rejeitar? A nossa primeira atitude vai ser o seguinte, eu vou chamar o novo diretor e aí a gente vai tentar discutir com ele referente a essa situação. Eu posso garantir também que ele vai ter uma medida diferente? Não dá, gente. A gente começa a discutir novamente, né? Como eu falei, o que eu posso garantir para vocês é o que eu tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Mas, para que as duas partes tenham um acordo, as duas partes precisam convergir, né? E talvez a ponta de lá não queira convergir da forma que a gente espera. Agora, posso falar uma coisa também. Eu tenho como, de repente, invalidar essa proposta? Eu tenho, porque ela coloca uma condição ameaçadora, entendeu? Então, assim, eu tenho como invalidar esse tipo de proposta. Então, esse tipo de situação é assim. Por que foi colocado no papel? Para não ter um efeito surpresa, tá? Então, eles colocaram, mas isso também pode ser invalidado, porque é uma ameaça. Entendeu? Antes ficava só no verbal, e eles colocaram no papel. Eu posso invalidar, inclusive, essa proposta. Aí é outro caminho que a gente pode seguir. Então, assim, se não der nada certo não aprovar, são mecanismos que a gente vai adotar. Só que eu não posso chegar aqui e falar para vocês que está garantido. Então, vamos supor que rejeitou. É essa a estratégia que a gente vai adotar. Ó, rejeitou a proposta aqui, vou tentar invalidar essa proposta, vou tentar garantir o emprego de todas. Essa é a nossa atribuição. Só que eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, pessoal, vamos rejeitar a proposta que está garantido que eu vou invalidar isso aqui. Não, isso aqui é o segundo ponto que a gente vai fazer se rejeitar, entendeu? Porque daí, assim, a gente tem que garantir o emprego de vocês. Então, a gente vai usar, inclusive, esse mecanismo, que é, olha, foi ameaçado e a gente é inválida essa proposta aqui. Entendeu? Só que aí, a gente também precisa deixar claro que a empresa ela pode refazer uma nova proposta. Ela pode fazer uma nova proposta, tirar esse item, mas ela pode continuar mandando embora. Ela pode, né? Independente de ter esse item aqui. Claro que a gente vai tentar ganhar tempo nesse cenário, mas ela pode fazer isso. A Maria Landarim levantou a mão.
Oi, tudo bem? Bom dia. Então, e a gente, aqui nós temos uma das telefonistas que está faltando porque ela está de atestado, né? Então, esse efeito seria para ela também, né? Porque já que a decisão é coletiva. Nós podemos... Quem é Maria? Desculpa, quem é ela? Não, eu sou a Maria Caroline, quem tá Quem é a outra telefonista? é a Rúbia. Ela está de atestado médico, Deixa eu só ver ela está de aqui. licença. Viu? Mas assim, aí só para esclarecer, a Rúbia, ela entrou em contato com o sindicato. Ela falou: eu sou telefonista, faz 18 anos e tal. A gente até chamou a comissão novamente, pedindo o seguinte: falou assim, viu, mas tem mais telefonistas? Não, é essas 5. E aí o que acontece? A Rúbia, ela falou assim: não, eu quero votar também. Só que o problema, gente, é que a comissão não nos deu retorno, né? Que tenha mais telefonistas além das 5 da nossa base. E aí a gente não tem como abrir para ela votar, porque senão a gente pode inviabilizar, inclusive, a Assembleia. Porque a lista foi encaminhada pela empresa. Na verdade, vocês não, eu acho que não tiveram, sei lá se vocês tiveram conhecimento ou não, se a empresa enviou, mas na última página aqui Não da dá para ver, Rodrigo. proposta tem o nome de todo mundo. E o nome da Rúbia não veio. E aí, assim, a Rúbia, ela não é sócia da entidade sindical. E os trabalhadores que não são sócios, hoje, a gente não tem condição em saber nem se é representado por nós, porque a gente não tem essa relação atualizada. Então, assim, para a gente deixar participar da Assembleia, da Assembleia pode participar, mas da votação seria a mesma coisa que qualquer outro trabalhador pedisse para participar e votar. Então, a gente ficou numa situação assim, eu falei para ela, falei assim, olha, eu vou tentar, mas tenta você também com a GGPS verificar. Aí ela mandou um e-mail falando assim, isso aí não é problema meu, é problema de vocês. Eu falei assim, olha, não é que não é... Eu pensei, né, eu nem dei sequência na conversa do tom de resposta, mas a gente tentou, só que a gente não teve o retorno. Tá. Uma outra situação, né, uma dúvida, na verdade, assim, não sei se vocês podem colocar em ata, que a gente entende, sim, que é um tom de ameaça, né, ameaça de demissão. Eu mandei um e-mail lá, um e-mail pedindo informações para saber como que a gente poderia direcionar. Num primeiro momento, aqui na nossa gerência, foi informado que nós iríamos voltar, nos tiraram do teletrabalho, rescindiram o nosso contrato de teletrabalho, trouxeram a gente, né, e se a gente teria condições. Eu falo, não, vocês vão poder escolher o local para trabalho, que fique mais fácil para vocês e tal. A gente sabe que não, né, e assim, eu recebi no e-mail a resposta que eu mandei para o Pontara, ele informou que essa troca é de acordo com a necessidade da gerência, que não dá para garantir, que eles não podem garantir, que a gente não tem essa liberdade de escolha, né, para, por exemplo, ir para uma roda cidadania, um atendimento ao cliente, alguma coisa que a gente teria afinidade, para não ficar na gerência, enfim, para a gente ter essa liberdade de escolha. A gente tem condições de colocar isso, né, que na verdade eles inviabilizaram tanta coisa para nós, que a gente não vê muitas opções, sabe? Não se tem opções. A gente queria deixar isso registrado em ata. No meu caso específico, ainda estou há 60 dias com com pedido de redução de carga horária por conta de filho com deficiência. Eu expliquei, pedi, não estou conseguindo acessar, levá-lo às terapias, não estou conseguindo levá-lo à escola, né? Eu tinha uma rede de apoio que eu não conto mais. E esse pedido está sendo negado. Num primeiro momento, era porque eu tinha pedido para 8 horas, que eles já haviam me falado que eu voltaria para 8 horas. Depois negaram porque era para 6 horas. E assim, eles não conseguem me dar nenhuma justificativa, a não ser que eu não tenho função no momento, então eles não podem mexer no meu contrato de trabalho, né? Então, assim, isso nos leva a crer que é uma pressão. A gente não tem hora flexível para poder chegar atrasado e poder pagar no final do expediente. Então, tudo fica muito amarrado e de uma forma que nos entristece muito, assim, e desmotiva. A gente não vê outra solução não ser embora, né? A gente estamos nos entendendo que não somos benquistos aqui mesmo, sabe? E a gente, por exemplo, eles nos trouxeram lá do home office, jogaram lá no meio da gerência para atender telefone com o cliente num barulho insuportável. Então a gente teve que conversar com amigos, para ir lá conversar com a gerência, dizer que não tinha condições das telefonistas ficarem no meio do barulho para poder atender cliente, né? Outra situação, eles vieram com a ideia de nós levarmos informações de melhoria,
né, do atendimento ao cliente. Nós fizemos aqui um estudo, paramos, justificamos, levamos uma proposta de melhoria. Eles usaram essa proposta de melhoria para terceirizar. Eles não estão extinguindo a função, eles estão terceirizando, que a gente sabe que esse é o motivo mesmo, né, porque é para baratear. Então, assim, seria simplesmente só para extinguir nosso trabalho, só para dizer que, para metas de redução de recursos, né? Então, eles, para reduzir recursos, né, vamos mandar embora as telefonistas que nunca incomodaram ninguém, só trabalharam, na pandemia fomos as que mais trabalhamos, se puxar o DAC, a quantidade de ligação era insuportável, né? Por isso nós levamos a proposta de melhorias, né? Claro que a gente sabe que não tem mais interesse algum em priorizar o cliente, o atendimento, que está uma droga, todo mundo sabe, né? E é isso, a gente gostaria de colocar em ata essas coisas que estão inviabilizando qualquer possibilidade da gente conseguir pensar. E o tempo, né, curto, enrolaram e não se chegava a um acordo. Era simples eles pagarem essa diferença de salário, enfim, e ter um pouco de mobilidade, né? Então era só isso, a gente queria pôr em ata essa que a gente está se sentindo coagida mesmo e não vê ambiente para trabalhar aqui, não vemos. Viu, É Maria? piadinha, sabe? Viu? Totalmente viável essa possibilidade de a gente relatar essa situação em ata. E aí eu tenho para dizer para vocês, assim, a gente está um pouquinho a mais tempo de frente, sabe? Negociando com essa diretoria. E eu estou na Sanepar aí eu sou sanepariano desde 2002, mas eu estou na Sanepar desde 84, meu pai é aposentado na Sanepar, e a gente nunca viveu tempos tão sombrios dentro desta empresa. Sanepar, ela é ótima, ela é uma excelente companhia para se trabalhar, mas essa diretoria, ela deixa muito a desejar quando se trata no trato com os trabalhadores, deixa muito a desejar, e a gente que está aqui na ponta, fazendo essa interlocução, a gente também está sofrendo bastante. O que você falou do atendimento é deprimente. A gente está fazendo as visitas na Rua da Cidadania, tanto para o cliente como para os trabalhadores. Está insuportável a situação. E aí a gente recebeu na sexta-feira uma resposta frente a uma demanda que a gente construiu a várias mãos aí com os atendimentos. A gente foi, eu, o doutor Maicon, o Newton, o Pedro foi junto também da nossa diretoria, a gente foi visitar essas ruas da cidadania para ver como que está a situação. É impraticável o trabalho nessas ruas da cidadania. A gente construiu esse documento a várias mãos com os trabalhadores, protocolamos, nós tivemos na sexta-feira a resposta da diretoria, uma resposta totalmente evasiva, não fala nada com nada e não responde o que a gente pediu. Então, assim, dá a entender, a gente teve uma conversa com o diretor comercial semana passada, sabe? Muitas das situações que nós levantamos, ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Então, assim, tá triste, sabe? A lida com esta diretoria. Compartilhei com o pessoal do atendimento, talvez a gente tome medidas um pouquinho mais enérgicas, mas, claro, para tomar essas medidas, a gente também precisa que os trabalhadores, eles venham com a gente. Eu até falei para o pessoal, pessoal, não tem mais o que fazer. Ou a gente para, ou a gente continua dessa forma, porque é a única forma que a gente tem de pressionar. Mais referente, Maria, a essa tua condição da redução da jornada de trabalho, a gente está intermediando várias situações de trabalhadores que têm essa dificuldade. Vários trabalhadores procurando o sindicato justamente porque você tem esse direito assegurado em acordo coletivo e por alguns caprichos, inclusive de gerências, o trabalhador não está tendo acesso. A gente está entrando em conversa com a comissão negocial e a gente está ajustando essas situações, porque muitas das demandas do trabalhador para com essa liberação é capricho da direção da empresa. Então, se tiver dificuldade quanto a essa situação, nos procure, que a gente vai tentar, de uma forma justa, aí, articular essa situação. Talvez, não sei que tempo que faz isso, Maria, que você está fazendo a solicitação, talvez seja por causa desse ajuste de função mesmo, Agora, eu concordo com vocês. É difícil de você falar assim, não, eu aceito mudar a minha jornada de trabalho. Você nem saber o que você vai fazer é complicado, gente, é triste, eu sei, sabe? A gente pode relatar em ata, a gente pode
tentar falar com o diretor para que cada uma tenha o seu cargo aí antes de a gente encaminhar isso, a gente pode. Só que a gente também tem prazo para a gente protocolar esse resultado aí para com a empresa. Ô, Rodrigo, Oi. de repente a gente poderia colocar na ata a condição da aceitação da proposta vinculada à escolha da função ou da localidade, né? A função eu acho difícil, porque isso aí é da atribuição da empresa, mas a localidade eu acho que até daria. Pelo menos para ser um pouco mais perto de casa, ou no mesmo lugar, ou aonde quer ir. Exatamente. E a gente poderia colocar isso e mandar ata para ver o que eles falam. Entende? Porque é uma tentativa dentro do que a Maria falou. Entendi. Então, assim, a gente coloca meio que condicionando. Fala, ó, a aceitação da proposta condicionada. Eu não vou dizer a função, porque, assim, Não tem. não tem como, porque isso é muito da atribuição da empresa, mas a localidade, sim. Pelo menos isso garante. Tá, viu, doutor Maico? Mas então a gente continuaria com a votação normal. Aí vamos pensar assim, aceitou, mas coloca essa condicionante. A aceitação da proposta condicionada à opção de escolha da localidade. Tá, mas aí eu só preciso pensar, não é que eu estou aqui de advogado do diabo, não. Mas eu só preciso pensar aqui como que a gente dá a sequência disso caso a resposta venha negativa. Porque assim, ó, a gente tinha, até hoje, até dia 15, a gente tinha que protocolar esse resultado, né? Aí, a semana passada, eu liguei para a comissão, a gente até tinha a condição de ter feito a semana passada. Eu falei, eu não vou fazer. Aí vocês colocam essa proposta que a gente atropele todo o processo. Eu falei assim, eu preciso de mais tempo. Até quando? Aí eu joguei, se eu não me engano, para o dia 26 do final de mês. Então, eu tenho tempo até o final do mês para mim protocolar o resultado. Aí, como que a gente faria, doutor Maico? Se de repente a empresa não aceitar, a gente aceita da mesma forma ou a gente faz uma nova assembleia? Daí tem que fazer outra assembleia, porque daí a condição vem das trabalhadoras. Então, assim, se qualquer coisa que é diferente tem que vir de novo. Entendeu? Mas, de repente, a empresa entenda isso também como uma negativa e vai para a terceira etapa, né? Eu tenho receio também disso, de se condicionar, se não seja a intenção da empresa enxugar quadro, entende? Eu tenho receio, porque a gente nunca sabe qual é a intenção da empresa. Viu, doutor? Porque aí é o seguinte, vamos pensar, se a gente coloca essa condicionante, né? A gente coloca a condicionante, ó, pessoal, eu estou fazendo isso aqui porque eu também quero pensar junto com vocês aqui o que dá para a gente fazer. Doutor, se a gente coloca essa condicionante na ata, né, e protocola, ela pode interpretar como uma negação da proposta e retirar a proposta? Eu acho que ela não vai retirar a proposta. Tá, mas ela assim, vai dizer como ela pode interpretar pode ou não pode? Ela pode interpretar como proposta não aceita. Entendeu? Ela pode rejeitar, ela pode simplesmente desconsiderar isso. Entendeu? Porque o fato de estar lá na ata, ela não precisa seguir aquilo. Entendeu? Pode cair no vazio também. Tá. Mas eu não sei se é uma preocupação geral isso também. Uhum. Né? Na verdade, assim, né, seria para salvaguardar o direito, de repente, de quem quiser ficar, um exemplo, de quem, né, porque seria fácil, de repente, exemplo, eu quero sair, vou embora, pronto, acabou, e quem fica, né, quem vai ficar aqui, que pelo menos tenha liberdade de escolha, próximo à sua casa, enfim, ou alguma atividade que se afine às suas necessidades. Travou? Agora aqui não, beleza, aqui saiu bem. Então seria só isso, né? Enfim, para quem fique, né, tem a opção, né? Não fique simplesmente jogar na mão de quem vai responder no coletivo, né? Aceitar, e quem tá ficando, quem vai ficar, né? A gente pode colocar na ata. Mas o que a gente também poderia fazer, se a gente não vincular, é talvez hoje eu dar uma conversada com o Fernando, que é o novo DA. Antes de nós protocolar o resultado, me ligar para ele e falar assim, olha, Fernando, vai ter trabalhador que vai querer sair e vai ter trabalhador que vai querer ficar. Só que elas só querem saber para onde vão, sabe? Você votar que você vai mudar para a jornada de trabalho, você não sabe para onde vai, o que vai fazer, é difícil. Vai tentar sensibilizar dessa forma.
Mas aí, assim, a gente fica na boa vontade do novo diretor também. E, Rodrigo, tem a... Mas a gente pode colocar na ata. Para a gente decidir junto o que a gente vai fazer, né? Se ele é o novo... Ai, perdão. Oi, não, pode falar, Mari, daí você conclui o teu raciocínio. Se ele é o novo diretor, ele não está indo na contramão do que está por aí hoje. A gente sabe que se ele está por aí, ele vai seguir o mesmo raciocínio, senão ele não teria sido indicado. Na verdade, ele que vai assinar a minuta, né, Maria? A Janete está com a mão levantada, pode falar, Janete. Depois tem a Andressa também. Janete, a gente não está te ouvindo, tem que ligar o microfone. Foi agora? Não, eles deram até o dia 17 para nós decidir se a gente aceita ou não o PDI, sabe? Não, mas mudou, Janete, mudou. Porque assim, ó, aí eu falei com a comissão antes de fazer essa assembleia, então fique tranquila que o que acontece? A única preocupação da empresa é que, e você só pode escolher depois que a gente assinar o acordo, caso ele passe. A única preocupação da empresa é que ela não quer perder o tempo do dia 1º ao dia 15 de junho. Então, o SAEMAC, como eles estenderam o prazo para a gente dar todo o trâmite normal, a gente tem até o dia 26 para protocolar essa resposta, até o dia 26. E aí vocês têm do dia 1º ao dia 15 de junho para optar se vocês querem permanecer na empresa ou vocês querem aderir ao PDI. Pode ficar tranquilo que vocês não vão precisar decidir isso de hoje para amanhã. Ah, tá. E, no caso, nós somos em 7. A de Maringá, eu sei que a Vera tá ok. Não sei a Adriana. Agora, nós 3 aqui, sim, no caso, seria a maioria. Mas, daí eu queria saber, né, se aprovaria, ou as meninas aí não assim, têm interesse, né, daí não sei como é que fica. A representação, não sei se você pediu daí para as meninas que a gente representa dentro do SAEMAC aqui, né, qual é o entendimento, mas o Sindaem, que é o que representa as duas trabalhadoras, a Adrianda e a Veraci, aí é o Sindaem que vai fazer essa discussão, essa conversa que a gente está fazendo, e elas vão deliberar por lá. Então, lá vai ser uma assembleia, aqui vai ser então outra. Portanto, é nós 5 aqui, então. Isso, a decisão que a gente toma aqui diz respeito às 5. E essa situação daí da Rúbia é que a gente vai ter que ver com a comissão aí para ver como que fica. E outra coisa, como eu tenho direito ao Vale Alimentação, eu já até deixei a autorização lá em dezembro já faz um tempinho. Aí, no caso, eu ia optar por 65. Aí, no caso, o ano que vem, a gente tem direito ao PPR desse ano, até metade do ano? Tem. Tem. Ah, tá. É isso que eu queria saber, porque... então é isso. Mas é isso. Vamos fazer a leitura aqui, só para não ficar dúvida, só um pouquinho aí. Sem quitação do contrato de trabalho, a empresa pagará uma indenização financeira correspondente a 65% do salário de referência, código 100, 115, 6154, 108, 130, e terão com base de cálculo praticado no mês da rescisão do contrato de trabalho, multiplicado pelo tempo do contrato de trabalho total e ininterrupto acrescido do valor, em espécie equivalente a 12 meses do benefício integral correspondente ao mês da rescisão do contrato de trabalho, concedido a título de vale alimentação aos empregados ativos. Então, assim, ela não menciona, mas no PDV e no PPR foi mantido. Então, o PPR fazia parte. O que a gente pode fazer é consultar a empresa referente a isso, que foi a mesma coisa que a gente fez a vez passada. Eu acredito que por você não dar a quitação, você tem direito, sim, ao que é teu por direito, porque é do ano anterior, né? E se eu optar... Já está fechado o ciclo, né, Rodrigo? Já está fechado o ciclo, isso. Já está fechado o ciclo. Tá. Até, Janete, até assim, se você optar pelos 65%, você recebe que a gente está negociando o deste ano e proporcional o ano que vem. Então, se você sair, vamos pensar, se você for sair dia 15 de junho, você tem direito ao... Do ano que vem, né? Isso, proporcional. Tá. É que eu já tenho, né, o Vale Alimentação, né? Então, não sou sindicalizada, sabe? Sim. Não é ação, não, o Rodrigo sabe. Ação do VA, você está falando, né? Sim. Que eu já fiz até autorização, deixei lá. Uhum, Mas então tá, Rodrigo, obrigado. Beleza. A Andressa tinha levantado a mão?
Não, na verdade, eu queria só comentar. Eu entrei na Sanepar e, na verdade, eu nunca exerci efetivamente a função de telefonista. Há 9 anos, eu sou exclusivamente técnico administrativo, que eu tenho acesso eu trabalho no setor administrativo, então não atendo telefone há 9 anos. E eu trabalho às 7h12 por dia, de segunda a sexta. Então, para mim, na verdade, praticamente não vai fazer a diferença, né? Talvez você fique na mesma função, né, Andressa? No Sim, mesmo lugar e tal. na mesma coisa, porque eu era de Foz, vim para Toledo, justamente porque aqui em Toledo já estava faltando gente no administrativo. Então, eu acho que Você chegou a falar com o Eduardo referente a isso? Ele chegou a falar alguma coisa contigo, se vai manter no mesmo lugar ou não? o Eduardo, eu falei com o João, que é o meu coordenador, né? Mas acho que ele comentou com o Eduardo, que ele não entendeu se eu tenho que ficar, se eu vou ter que sair da minha coordenação. Ele falou que não entendeu isso. Que se eu puder ficar na minha coordenação, que é administrativa, ele vai me manter onde eu estou hoje, né? Mas eu Trabalhando. acho que vai acontecer o seguinte, Rodrigo. Eles vão aumentar a carga horária da Andressa. Sim, vão aumentar minha carga Isso horária. sim. Não, doutor, mas a dúvida é o seguinte: se eles vão manter ela onde ela está trabalhando. Ela já faz o trabalho de agente técnico administrativo, mais 7h13 minutos, 12. Ela vai continuar fazendo isso, só que 8 horas? Na mesma coordenação. Isso, A dúvida que paira é justamente isso. Para onde vai? Vai fazer o quê? Mas, de qualquer forma, eles até já falaram. Eles até confirmaram, mesmo se tiver que mudar de coordenação, eles vão me botar na estrutura para eu continuar fazendo a mesma coisa. E para ficar em Toledo, né? E para ficar em Toledo. Isso eles conversaram comigo porque era uma necessidade, né? Não tem técnico administrativo. Maria Carolina, você é de Curitiba? É diferente a situação da Maria, vamos usar como exemplo, com a Andressa, porque a Maria trabalha aqui na sede, né? Talvez seria o momento de ajustar uma condição um pouco melhor para você trabalhar um pouco mais próximo de casa. Talvez essa seria uma boa oportunidade. Eu tentei fazer até aquele trabalho voluntário na Rua da Cidadania, que ficaria muito perto da minha casa, e me foi negado também. Isso eles precisando de gente. Então, assim, eu não estou vendo muitas opções. Eu, particularmente, eu estou indo embora. Já deu para mim. Maria, mas assim, mas talvez essa negação ir para a Rua da Cidadania é muito estranho. Isso sabe por quê? Porque a Sanepar está implorando para o pessoal ir para o atendimento e aí nega para você ir para lá. Eu vejo que não seria assim tão difícil. Só que aí a gente tem o seguinte, né? A gente recebeu a informação de uma tramitação a toque de caixa de terceirização de 30% do atendimento. Talvez essa seja uma das negativas. Pode ser também. Eu imagino que seja corte de pessoal mesmo e a gente, enfim, a gente já está desmotivado, já deu, já cansamos. Viu, pessoal? Obrigado, mas assim, a gente vai tramitar o processo normal, mas eu, de qualquer forma, eu não sei de vocês, quem tem intenção de sair, quem tem intenção de ficar, eu acho que isso é bem particular, mas a gente pode, sim, tentar com o novo diretor, de uma certa forma, sensibilizá-lo para que não deixem vocês, vamos pensar 1, 2 ou 5 que queiram ficar, no limbo e não saber para onde vai, sabe? Então, definir para onde vai. Tipo a Maria, que já está de saco cheio, que fala assim, eu vou sair porque eu não quero mais. Mas talvez saber qual é a intenção da empresa. Olha, nossa intenção é te colocar em tal lugar fazendo tal atividade. Para daí você definir, não, aqui eu não quero, eu vou sair. Isso eu vou tentar de qualquer forma, com o novo diretor, independente do resultado que vai dar, a gente vai tentar viabilizar. Eu vejo que isso não é tão difícil, Porque, assim, vai ser 2 ou 3 funcionários que vão permanecer, eu acho que é o mínimo, sabe, que a diretoria pode fazer para os trabalhadores que fiquem. Claro, mas a Maria Carolina quer ir para tal lugar. Não tem possibilidade, mas então como que a gente pode ajustar de uma forma mais próxima, de uma forma que mais compatibilize com o que a Maria Carolina quer para ela, para permanecer na empresa?
Pessoal, mais alguma dúvida? Andressa Caroline. Tá, só para deixar bem claro, se todas não aceitarem a proposta e só eu aceitar, isso daí quer dizer o quê? Aí a proposta, se todas aceitar, É sair da Sanepar, aceitar a sair, no caso, né? Não aceitar a não, redução, aumento de assim, carga horária. Andressa, a gente não está aceitando aqui nesta Assembleia se vocês vão sair ou vocês vão para a jornada de 8 horas. A gente está aceitando a proposta como um todo. Aceitou a proposta, você vai ter a opção de escolher entre sair da empresa ou permanecer na empresa com a jornada de 8 horas. Tá. Então vai ser, a gente só aceita a proposta, que na proposta te dá a possibilidade de sair ou permanecer. Entendi. Só para Quem vai decidir isso são vocês. Aqui é a Você. questão da proposta da empresa. Quem faz a opção é você no seu particular, entendeu? A proposta da empresa é ou altera a jornada e permanece com 8 horas, ou PDV. Aí você vai escolher. A proposta é as duas opções. Aí você vai escolher no seu particular, entendeu? Viu? Gente, assim, ó, para ficar um pouco, caso queira, só caso queira, se não quiser, não tem problema. Se vocês quiserem, mas aí eu precisaria saber quem realmente vai ficar, né? Pode ser até depois da votação. Aí a gente deixa para protocolar essa ata amanhã ou quarta-feira, e aí amanhã eu entro em contato com o Fernando. Pelo que a Andressa me fala, eu acredito que ela queira ficar, ela não quer sair. Mas talvez a Andressa tenha um lugar específico que ela queira ficar. Aí, Andressa, se você quiser, você me passa o teu nome completo e o teu RG funcional e coloca aonde você quer ficar, o que você quer fazer, para ver se a gente consegue ajustar isso, ou com o próprio diretor, ou com a própria gerência. Aí, isso a gente consegue fazer antes da gente protocolar esse resultado. A situação da Maria Carolina é a mesma coisa. Se quiser, Maria Carolina, a gente pode fazer isso. Só que, claro, é opção tua. Isso eu estou colocando como uma possibilidade de vocês ficar mais tranquila caso queiram ficar. Posso assegurar que isso vai ser mantido pela empresa? Eu não posso. Porque, assim, o que a gente pode assegurar é o que a gente assina dentro do acordo. Então, para tranquilizar o coração das meninas aí, que às vezes a gente fica sempre atrelado à amizade, né, à companhia, das colegas, né, se compadecem, então fiquem tranquilas, eu vou embora, não brigam por mim, eu vou embora, eu não aguento mais. É sério, não, foi bem difícil, esse último é bem difícil, bem complicado, eu não vejo perspectiva de melhor, eu já sei onde eles querem me colocar, e eu não quero ficar onde eles querem colocar, né? Então, hoje a situação está todo mundo, todas as áreas precisando de muita gente. Se a gente levantar a mão, qualquer área quer, o problema é a nossa gerência liberar, porque não tem quem vem, não tem mais troca, né? Então, a gente sabe que não vai liberar. Então, esse é um... Uma coisa que é muito difícil é a liberação. Para a Andressa é um pouco mais fácil, porque a gerência não vai querer liberar, não vai querer liberar para ir para outro lugar, porque está faltando gente. Então é um pouco mais fácil. Agora, é como eu falei, o pessoal daqui de Curitiba, que seria a oportunidade de tentar ajustar, talvez a própria gerência vai travar. Mas, de qualquer forma, a entidade sindical está à disposição para fazer aí essa conversa. Beleza, pessoal? Se não tiver mais dúvida, eu coloco a entidade sindical à disposição de vocês, coloco nossa assessoria jurídica à disposição de vocês, peço para que vocês 5 participem, independente de aceitar ou não aceitar a proposta, independente de sair ou não da empresa, mas que votem e o que vocês decidirem, a gente vai estar junto com vocês. Para quem vai sair, procure a Fusan, procure a Fundação, procure a GGPS, entre em contato com a entidade sindical caso tenha dúvida, mas não tome nenhuma atitude caso vocês tenham dúvida. Mas eu vou pegar os 75 porque eu quero ganhar 10% a mais. Talvez as ações coletivas que você tenha dá muito mais do que esses 10%. E talvez até mesmo os 65%. Então, é muito importante você optar de uma forma, assim, muito tranquila, em que você não perca nenhum tipo de direito. Não mais do que vocês já estão perdendo. Beleza, pessoal? Da nossa parte é isso, doutor Maico? Da minha parte é isso, estou à disposição, pessoal.
Obrigada, Bacana, obrigada, então. Rodrigo. Obrigada, doutor Maicon. Beleza, então. Obrigado, gente, pela Obrigada. participação de vocês e uma boa semana de trabalho. Para Obrigada. vocês também, até. Um abraço, até mais, tchau. Tchau.